Olá, graça e paz, amados irmãos, irmãs, amigos, alunos, irmãos, colegas. Vou me apresentar. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves e eu tenho um canal no YouTube canal cristão de literatura bíblica, religiosa, não religiosa. Queria indicar esse livro que já me acompanha há muitos anos. Primeira filosofia é uma introdução à filosofia para quem está começando, editora brasiliense. Então tem vários autores, né, que dispensam a apresentação. A professora Marilena Chauí, Frank Leopoldo da Silva, Lígia Watanabe e Carlos Arthur Ribeiro Nascimento, Jesus Eugênio de Paula Assis e outros aí, né? É uma coletânea, né, de livros de filosofia, e eu tenho esse canal de leituras, dicas de leituras, filosofia, que eu estudo a filosofia já há muitos anos. Desde que eu tinha uns 13 anos, eu comecei a ler os clássicos, né, como Homero, como Doutor Zhivago, Homero, entre outros, Plínio, Tácito, na área de história, né? Eusébio de Cesareia, vários outros, Tucídides. E na área clássica, né, dos clássicos, né, Platão, Aristóteles, Sócrates, Anaximandro, Xenofontes, Filo de Alexandria, Tomás de Aquino, Santo Agostinho e muitos outros. E queria indicar também um curso de filosofia, 3 volumes. Esse aqui é o terceiro volume, do escritor consagrado, filósofo, teólogo, Batista Mondan, ou Mondim, da editora Paulus. Então tem vários assuntos da filosofia, como por exemplo a ética, né? A história, a antropologia, a psicologia, a gnoseologia, né? A religião, a ética, política, a linguística, né? A filosofia da linguagem, a pedagogia, a estética, história, teologia, antropologia, sociologia, entre outras. E queria indicar também esse livro, né? Já é edição, volume único, da professora filósofa brasileira Marilena Chauí, em Iniciação ou Introdução à Filosofia. Então tem várias matérias, né, dentro da filosofia. Fundamentos e lições, aqui no caso é Manuel Garcia Morente, da editora já esgotada, né? Edição esgotada, Mestre Joe e Michele Federico Siaca. Federico Siaca, um grande clássico da filosofia. E aqui da editora cristã católica, a editora Loyola, a Teologia do Século XX, de Rosino Gibellini. Aí tem vários filósofos, vários teólogos cristãos. Esse livro também, da editora Loyola. Giorgio Penzo e Rosino Gibellini, editora Loyola. Deus na filosofia do século XX. Então tem vários autores consagrados, de teologia, de filosofia, da religião, de fenomenologia religiosa, antropologia, psicologia, pedagogia, ética, história da filosofia, volume 1, da editora Paulus, ou Paulinas, né?
Giovanni Reale, tá? E Dario Antiseri, volume 1, e da editora Paulus, católica. E tem vários livros, eu tenho eles aqui em PDF, para quem quiser. Tem físico. O Homem, Quem é Ele? Elementos de Antropologia Filosófica, Batista Mondin, ou, quando eu falo Batista Mondin, em francês é Batista Mondin, da Paulus. Introdução à Filosofia, 3 volumes. Curso de Filosofia, que eu já mostrei aqui. Filosofia da Religião, Urbano Ziles. Quem é Deus? Elementos de Teologia Filosófica ou Antropologia Filosófica e Bíblica, Batista Mondin. A Filosofia na Antiguidade Cristã. Introdução à Filosofia de Aristóteles. Metafísica, curso sistemático, Aniceto Molinaro. E Antônio Rezende, História da Filosofia. Os Pensadores, editora Nova Cultural, A História da Filosofia, Will Duran. E tem muitos outros aqui na área da filosofia, na área da teologia, né? E queria indicar também, não menos importante, teólogo, filósofo, mais teólogo, né? Russell Philip Shedd, sobre imortalidade, que é um conceito dentro da área da religião, da teologia, da filosofia. E convido a você, por quê? Por exemplo, para ler comigo os clássicos, como Platão, Aristóteles, Sócrates. Muitos dos cientistas e teóricos na área da ciência, na área da pedagogia, na área da teologia, na área da antropologia, sociologia, como Zygmunt Bauman e outros, Freud, Wittgenstein, Henri Bergson, David Hume, Freud e outros mais, Lacan, né? Lacan, Jung, Karl Jasper, Karl Rahner, Viktor Frankl. Eles leram Platão, eles leram Santo Agostinho, eles leram Tomás de Aquino, eles leram Soren Kierkegaard. Então, são filósofos e teóricos, né, como, por exemplo, Vygotsky, né, na área da pedagogia, Montessori, Pavlov, na área da filosofia espiritualista, né, os teóricos do espiritismo, como Allan Kardec, como Leon Denis, como Pietro Ubaldi e entre outros. Eles leram todos esses Pestalozzi, que foram pedagogos também. Todos eles leram esses teóricos. Então, é uma gama de conhecimento, inclusive esses livros que eu estou citando, esses teóricos, esses filósofos, esses livres pensadores, esses teólogos, eles beberam nessa fonte e eles são indicação, né? Olha só, o calhamaço aqui, ainda tá faltando o livro aqui, ó. Aqui. Então, eles leram, eles beberam nessas fontes. Inclusive, até eles são recomendados no exame do Enem pré-vestibular, na área da cultura, na área da ética, na área da ciência, na área da política, né? Muitos não gostam de falar. Existe aí
Ou seja, existe aí uma ideologia, né, moderna do século XXI que nós estamos vivendo, nesse tempo, que fala muito sobre as ideologias, as cosmovisões contemporâneas e modernas e pós-modernas. Já não se fala nem mais pós-modernismo, se fala em ultramoderno, né? Filosofia e questão ultramoderna, né? Na área da teoria, da filosofia, da antropologia, da psicologia, da sociologia, da geografia, geopolítica, né? Na área da lógica, do conhecimento, que a gente chama de epistemologia, né? Episteme, na área da metafísica, cultura, das artes, ética, ciência, política, enfim. E são todos eles citados, alguns, né, no exame do Enem, né, em concursos, em prova, né, em concursos da área de educação, estadual, municipal, do Enem, da faculdade, vestibulares, enfim. Então eu convido a você, porque esse canal, nosso, né, canal Fabrício Barreto Gonçalves, me ajudem a indicar, me ajudem a divulgar esse canal. Aqui, ó, Fluminense, né, tricolor desde criança, né? Domingo ele ganhou do Flamengo. Enfim, a gente estuda uma vez ou outra na área da poesia, da literatura, na área da música, né? A área quando a gente fala de percepção, psicologia, fala muito sobre isso. Percepção, sensação, análise. Então existem linhas existem linhas filosóficas. Deixa eu ver aqui, ó. Tem esse livro aqui, tá? Introdução à filosofia, problemas, sistemas, autores e obras desses autores. Batista Mondan, ou Mondi, 11ª edição, editora Paulus. Então, são principais escolas e sistemas filosóficos, né? A escola socrática, platônica, aristotélica, os estoicos e epicureus, neoplatônico, médio platônico. Aí vem Agostinho, a escola tomista, né, de Tomás de Aquino, franciscana, a escola racionalista, a escola empirista, né, que fala sobre a ciência. Aí você vê aí a cosmologia, a escola idealista alemã, voluntarista, positivista, marxista ou socialista, a escola existencialista. Tem um existencialista que eu gosto muito, neopositivista, que eu gosto muito, que é Søren Abe Kierkegaard. Aí você vê aí na área da teologia, na área da filosofia, na área da hermenêutica, ok? Então são escolas que nós começamos a estudar. Então, alguns perguntam, para que serve a filosofia? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Quantas
quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete, ou de um prego, ou de uma agulha? Enfim, então são questões que quando a gente criança, e eu lembro aqui de um grande pastor, pedagogo, teólogo, filósofo, educador, pastor presbiteriano, chamado Rubem Alves, que tem vários livros na área de educação, na área de teologia, na área de filosofia, ciência. Ele fala que o adulto ele perde, com o passar do tempo, a nossa noção de curiosidade, dos porquês, das perguntas que fazemos ao longo da nossa existência ou da nossa vida, né? Mas alguns ainda permanecem quando criança. Então, a imaginação, o sonho, a esperança, a curiosidade, ela aguça a nossa mente para pesquisar, para ler. E eu leio esses livros desde adolescente. Então, eu comecei a ler Clóvis Bevilacqua, Thomas Moros e outros aí, né? Maquiavel, que alguns advogados adoram ler, né? Maquiavel, Clóvis Bevilacqua, Dale Nogari, né? E deixa eu ver aqui mais um que eles falam muito. Jean Batista Vico, né? Hegel, na área do direito, na área da filosofia, na área da teologia, na área da história. Hegel, ele teve uma influência marxista, mas ele foi um filósofo, um pensador antenado com o seu tempo, né? A escola de Hegel, Hume, Georg Wilhelm Hegel. Então, ele, a sua obra, que eu li quando adolescente, um livro fascinante, A Fenomenologia do Espírito, Enciclopédia das Ciências Filosóficas, Filosofia do Direito e Ciência da Lógica. Olha, desde 14 anos que eu leio esses livros. Então, ele influenciou muitos dos pensadores que existem por aí. Ok? Então, e as suas escolas. As suas escolas. Então, por exemplo, Epicuro, né? Que é fundador, Epicuro de Samos, do quarto século, o terceiro e quarto século, que criou a doutrina do hedonismo, princípio do hedonismo. Então ele escreveu a sua obra, o seu livro, né? Lucrécio, Horácio e vários outros expoentes. Deixa eu ver aqui mais. A escola agostiniana, tá? E ele, Santo Agostinho, ele foi um grande filósofo e teólogo do quarto século, que escreveu vários livros e influenciou vários pensadores e filósofos e teólogos, como Anselmo, Ricardo de São Victor, Bernardo, Alexandre de Eiles, Duns Scotus, ok?
Descartes ou Cartésio, né? Na área da matemática, na área da ciência. Lutero, Calvino, Zwinglio. Então, Agostinho, ele influenciou vários desses pensadores. Assim como Tomás de Aquino, que eu amo de paixão, escola tomista do filósofo e teólogo do século XIII ou século XII, medieval, que influenciou na área da teologia, da cosmologia, do tempo, da antropologia, filosofia, epistemologia, e influenciou seus expoentes tomistas, né? Seguidores da linha da filosofia e teologia de Tomás de Aquino, que foi Soares, Etienne Gilson, Jacques Maritain, ou Maritain, Karl Rahner e muitos outros. Ok? Então, esses teóricos todos que eu estou citando aqui, eles fazem parte, né? Vários deles estão aqui condensados nesse livro aqui, que equivale a 6 meses ou 1 ano de filosofia. Introdução à Filosofia de Batista Mondan, curso completo de filosofia e teologia. Batista Mondan, que foi sacerdote católico, teólogo, filósofo, antropólogo, sociólogo. E convido a você a estudar. Mas você pegue, por exemplo, para você não pegar uma coisa maçante, cansativa, complexa, difícil, não é? Por exemplo, você quando vai engatinhar, eu aprendi. Na vida, na família, na igreja, na faculdade, no seminário, eu aprendi que a criança, ela não começa correndo ou andando. Ela começa primeiro o quê? Engatinhando, né? Começa a falar as primeiras palavras, papai, mamãe, comida, mamá, não é? Vovó, vovô. E você não vai dar uma feijoada, não é? Um mocotó, uma feijoada, um salpicão para uma criança de colo. Você vai dar o quê? Leite, mamá, vai dar mingau, sopinha, não é verdade? Então, você começa a ler, por exemplo, acho que eu citei aqui, o livro de Marilena Chauí, né? Filosofando, Introdução à Filosofia, Convite à Filosofia. Para quem é cristão, começar a ler filosofia, eu indico, por exemplo, Cabeças Feitas, Introdução, né? Filosofia para Cristãos, que é um livro do pastor e teólogo, né, Luiz Saião, muito bom, já li, eu tenho ele aqui em PDF, eu tenho ele aqui impresso, né? E me arrependo muito de não ter comprado esse livro, né? Mas eu tenho ele aqui xerocado, né? Cópia, e tenho ele em PDF. Convite à Filosofia e Cabeças Feitas, Filosofia para Cristãos. É uma introdução para cristãos da filosofia. E livro também, Introdução à Filosofia Cristã, de Norman Geisler, um grande teólogo reformado, calvinista, ok? Presbiteriano, Norman Geisler, Introdução à Filosofia ou Iniciação à Filosofia, e Convite à Filosofia da professora Marilena Chauí. Então estão aqui as minhas dicas de filosofia e teologia para quem quer estudar e se aprofundar na área de filosofia e de teologia, ok?